E hoje é especial para você, mamãe, porque a minha convidada é a psicanalista Tayane Koch. Bem-vinda ao Pode Tudo, Tayane. Obrigada, Rebeca. E foi uma honra quando eu recebi, né, o teu convite. Eu olhei ali, você está preparando para a Sinop um evento sobre como lidar com as crianças, na verdade, né? Como a gente pode educar as crianças cada vez melhor. Porque os pais, eu sou mamãe de uma menina de 3 anos e quando eu vi aquilo me chamou muita atenção. Porque como é importante a gente ter eventos assim que possam orientar as mamães, os papais, né, com relação à educação dos filhos nessa modernidade, né? Exatamente. E esta é a estrutura do nosso workshop, que é o workshop Pais Excelentes, Filhos Resilientes. Quem hoje não quer ser pais excelentes e criar filhos resilientes? E hoje, na sociedade que nós vivemos, nós temos grandes desafios, né? São os desafios como educar, é a questão da internet, é a questão da TV, é a questão do celular, e tudo isso muitas vezes vai tirando foco no dia a dia. São as mães que trabalham muito, claro, né? Qual mãe hoje? Nós trabalhamos muito. Sim. E muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, quem está educando meu filho? É o youtuber que está educando meu filho ou sou eu que estou educando meu filho? Exato. Então o workshop vem para dar todo esse embasamento para as mães, que assim como nós, eu também sou mãe, né, nós precisamos, porque foi diante dos estudos, foi diante de uma necessidade minha também enquanto mãe. Falei, nossa, o que eu faço? Toda essa questão, essa situação dos meus filhos. Fui estudar, também fui fazer um mestrado, né, e dentro da área da psique ali, estudando, falei, pronto, é isso, nós precisamos, as mães precisam desse suporte ali. Então é um suporte assim também preventivo para as mães que querem ser pais excelentes e ter os filhos resilientes. E como é que faz para ser um pai excelente, né? Eu fico pensando assim, porque atualmente, né, o que a gente percebe? Nós acabamos deixando... eu acho que a dificuldade do adulto hoje é você entender o que é prioridade na vida, né? Exato. Porque o que acontece hoje, ao invés de a gente tratar uma coisa como prioridade, a gente fala prioridades no plural. E tudo acabou virando prioridade. É o trabalho, é um pouco mais de trabalho, é um pouco mais de trabalho. E dentro dessa prioridade a gente acaba diminuindo o espaço direcionado para os filhos, né? E esses filhos ficam aí sujeitos à educação de outras pessoas e também jogados ali, não digo jogados, mas de alguma forma consumindo um tipo de conteúdo que não é de qualidade como seria a presença dos pais, né? Sim, mas é exatamente essa a proposta dos pais excelentes, porque o que é ser um pai, uma mãe excelente, ser pais excelentes? É não ser perfeito. Claro. Porque ninguém é perfeito, não tem como nós sermos perfeitos. E hoje em dia a sociedade traz muito isso, essa questão da perfeição. Nunca errar, sempre acertar. Sim. E, na verdade, o que é acertar? Né? E justamente são os detalhes que fazem a diferença. Então, como ser esses pais excelentes, essa mãe excelente, nesse dia a dia, nessa correria? Exatamente nos focarmos nos detalhes do dia a dia, isto é, dar qualidade para aquele momento onde nós estamos com os nossos filhos. Porque o que é que traumatiza? O que traumatiza são os detalhes, aquele velho ditado que nós tropeçamos nas pedrinhas pequenas, não são nas pedras grandes que nós enxergamos. Então, o que traumatiza são os detalhes, é um olhar, é um não reconhecimento do que o filho fez naquele momento que ele queria. Então, hoje, quando nós realizamos muitos atendimentos, que são os traumas, hoje até mesmo de nós adultos. Meu pai, minha mãe não me reconheceu. Meu pai, minha mãe me trocava pelo meu irmão, me tratava com indiferença, me bateu excessivamente, gritou comigo, ou muitas vezes fala, nossa, eu preferia que os meus pais gritassem e não me batessem. Ou meu pai me bateu demais. Então, agora, a proposta dos pais excelentes é conseguir esse equilíbrio para não traumatizar os filhos. O que fazer para não cometer esses traumas? E por que a gente se preocupa tanto em não traumatizar os filhos? Justamente para que nossos filhos sejam adultos de sucesso. Porque quantos adultos hoje? O Brasil é um dos países, o maior país com índice de ansiedade, com depressão. E por que nós pais não queremos isso para os nossos filhos? Não queremos que nossos filhos tenham ansiedade, tenham depressão, tenham dependência emocional. Sim, não é? Sim. Sofram abusos aí psíquicos, sejam agressivos ou sofram agressão. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Queremos que eles sejam resilientes. Mas tudo começa uma construção. E a infância, ela é a base. Então, quem nós somos hoje é o resultado da nossa infância. Então, a infância ela é muito importante, ela é o nosso berço.
Então, até mesmo diante dos nossos atendimentos do dia a dia, que nós fomos percebendo, puxa, nós temos que criar esse programa para paz. Por quê? Se nós amamos a infância, se nós amamos a sociedade feita por quê? Por pessoas. E as pessoas foram o quê? Crianças um dia. Então, essa é a proposta dos Pais Excelentes, é trazer essa prevenção para os pais. Por exemplo, por que nós levamos nossos filhos muitas vezes no dentista? Não só quando tem cárie. Sim. Quando nós temos uma consciência, nós levamos desde bebezinho para já tendo aquela orientação, já passando ali algum produto, enfim, né, para evitar aquela cárie. Por quê? Porque depois que tem a cárie no dente, principalmente no dente permanente, vai lá e tira, mas vai ficar aquele buraquinho ali, vai colocar aquele buraquinho, preencher com o quê? Com uma resina, enfim, com algo, mas vai ficar aquela falta ali. E assim também ocorre entre nós pais. A falta que nós deixamos nos nossos filhos vai ficar para sempre aquela marca. Então é muito importante nós termos esse cuidado ali com a psique dos nossos filhos, porque como a psique está sendo formada, o que toca ali fica a marca para sempre. Exatamente. A gente fala, a cabecinha da criança é como se fosse um velcro, né? Encostou ali e colou, né? Colou, exato. Colou, tá totalmente informação, totalmente aberta e receptiva, né? Então, aquilo que chega, fica. Não é como a gente que tem a capacidade de filtrar uma coisa ou outra, né? A criança cola mesmo, né? Chegou a informação, ela captou, né? Uma parabólica, a gente fala. Né? Exato, é uma esponjinha a criança naquele momento. Então, muitas vezes os pais... Eu já falei mais de 1000 vezes essa mesma coisa e continua fazendo. Mas onde está, muitas vezes, o erro onde nós pais pecamos, vamos dizer assim. Quando nós queremos olhar para os nossos filhos como sendo um adulto em miniatura. Pois é, eu falei, é tão difícil, eu olho pra minha Maria, ela parece uma miniatura de gente, assim, sabe? De adulto. E às vezes eu me pego me cobrando muito isso, sabe? Eu olho e falo, Rebeca, aquela desorganização da casa, é brinquedo pra todo lado, esse dia ela despejando caixa de coisa pra todo lado. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, Maria, recolhe isso. Comecei a ficar enlouquecida ali. E eu falei, gente, eu sou uma criança sendo criança. E a melhor lembrança que eu tenho da minha infância é quando eu tinha os brinquedos todos esparramados. Aquilo pra mim era muito legal, sabe? E eu falei, gente, ela é uma criança, né? Então, assim, esse olhar mais fresco sobre as coisas, mais puro, mais... sem atribuição de culpa ou de querer colocar coisas numa criança que não é a fase dela, né? Exato. Então, é isso talvez que a gente precisa tomar mais consciência, né? Eu acho que, para mim, ser uma boa mãe é tentar tornar ela prioridade, né? E quando eu estou com ela, ela ser minha prioridade, principalmente, Exato, né? Ter tempo de qualidade. Exato. Às vezes você tem ali, durante o seu dia todo, 20 minutos com o seu filho. Mas fazer aquele momento ali ser produtivo, ser de qualidade para vocês duas. E como que muda? Faz toda a diferença, porque os filhos não precisam de muito. Sim. Muitas vezes nós pensamos, tem até aquele ditado, eu vou dar tudo que eu não tive para os meus filhos. Eis o erro, né? Daí é o erro, porque não dá. Porque justamente é essa falta, porque existem 2 tipos de faltas. Existe a falta boa e a falta ruim. De que maneira? Não tem como nós darmos tudo para o nosso filho, mas também não é possível a gente também chegar ao ponto de traumatizar os nossos filhos. Não dá, nós temos que ter aquele equilíbrio, porque o que traumatiza? 2 situações traumatizam nossos filhos. Tanto o dar tudo, não colocar limite nenhum, como também o exagerar no grito, ser muito rígido. Então, as 2 situações, nós temos que cuidar com essa balança da educação. Essa balança precisa estar no equilíbrio. Sim. Então, o segredo é eu colocar o limite na dose certa. Por exemplo, o que fazer para evitar esse dia? Já falei mais de 1000 vezes e você continua fazendo a mesma coisa. Acho que várias mães se identificam com isso, né? Já falei 1000 vezes. O que faz com isso, gente? Então, o que nós podemos fazer? Criar uma rotina com as crianças. Sim. Mas aí que também é muito importante. Não nós criarmos uma rotina que nós achamos interessante e fazer sozinho e colocar lá na parede. Ó, a partir de hoje vamos fazer isso. Não. É importante trazer o filho, trazer a criança para junto. Falar, fulano, vamos sentar aqui? Vamos fazer a sua rotina? Então, o que você faz? Você acorda, depois você tira o pijama, daí você vai escovar o dente, daí você vai tomar o seu café da manhã e colocar parte por parte. Se é uma criança que já consegue desenhar, ela pode desenhar cada parte da rotina. Se não consegue desenhar, pode pegar as figuras na internet, mas colocar aquela rotina, porque isso vai ajudar também a criança a ir gerando autonomia. Claro. Né? Então, nós precisamos de ferramentas.
E sabe, essa questão dos pais, né, e da questão do tempo de qualidade que você comentou antes. Uma das coisas, um dia que eu fiquei muito chocada, eu tava com a Maria super esperta, assim, eu tava segurando o celular e ela sentada, brincando do lado, e ela chegou em mim, arrancou o celular da minha mão e falou, chega, mamãe. Sabe, assim, sabe, uma criança de 3 anos te falando isso foi muito chocante, sabe? Eu falei, gente, por mais que a gente fale isso para os outros, saiba, né, da importância. A informação chega, você sabe que é importante não ficar colado nisso aqui. O tempo que você tem, o pouco tempo, talvez, de qualidade que tem com o filho no final do dia, pegou ele na escola, tá ali com ele. E ela, quando ela tirou esse celular da minha mão, sabe, eu falei, Rebeca, o que você estava fazendo, né? Eu olhei para o que eu estava fazendo naquele momento. Eu estava fazendo vou olhar a rede social, vou olhar uma mensagem que chegou de não sei quem. Isso aqui era prioridade? Naquele momento? Naquele momento era prioridade? Não era. Não era. Então eu poderia ter colocado do lado e deixar 1 hora ali, onde esse meu tempo seria dedicado para ela, que acabou de chegar da escola, que quer contar o que ela foi fazer na escola, quer contar o dia dela. Isso me chocou muito, sabe? Então essa questão de oferecer presença para a criança, sabe? É importantíssimo. E eu percebi o quanto isso estava já afetando ela, para ela chegar ao ponto em mim e de arrancar esse celular da minha mão. E ainda bem que a sua menina, ela conseguiu falar isso pra você. Sim, conseguiu se expressar. Porque isso é uma educação emocional. Sim, sim. Né? Porque o que ocorre ali que prejudica a criança é quando ela não consegue expressar, ela só vai guardando, vai observando tudo e guardando para ela. Então ela precisa, e é muito importante nós ensinarmos isso para os nossos filhos, a se expressar. O que está sentindo? O que você está pensando sobre isso? Porque muitas vezes, quando a gente menos percebe, nós estamos tratando nossos filhos assim de maneira áspera, rígida, não tratando da maneira como a gente conversaria com o nosso esposo, ou com o nosso amigo, nossa amiga. Não, maneira áspera. Então isso vai ali machucando a criança, mas ela não sabe como se defender, ela não sabe falar, olha, não gostei disso, eu fiquei triste com isso. Então é muito importante nós ensinarmos nossos filhos também a falar o que está sentindo, o que você pensou sobre aquilo, e ouvir. Imagina se fosse uma mãe assim, rígida demais, falasse, onde já se viu, deixa eu ficar aqui com esse meu celular. Não, você foi compreensivo, você refletiu. Eu sempre falo, né, quando a gente, eu, por exemplo, na formação na empresa, eu faço vários treinamentos em gestão emocional com os funcionários, com os mediadores que vêm até a minha empresa e a gente treina. E eu fico olhando, Rebeca, mas e você, né? E como é que faz? Então, não significa que nós somos perfeitos. Nossa, eu tenho uma formação em meditação, em mindfulness, e não. Mas isso significa o quê? Talvez a tomada de consciência mais rápida, sabe? Então, assim, não que nós seremos os pais perfeitos, a gente não erra, mas a tomada rápida de consciência que uma gestão emocional pode dar... Antes do estrago. Né? Antes do... Exatamente, porque senão a gente não se torna... A gente não percebe o que está acontecendo, né? Exato. Então, talvez a criança venha, ao arrancar o celular da mão, você entende isso como um ato de grosseria da criança, como você só olha, por quê? Porque você está atribuindo culpa, né? Tu está olhando para fora e não para dentro. Então, ou seja, ela arrancou o celular da minha mão e falei, sai, Maria, né? Tipo, daqui, deixa a mamãe terminar, sem tomar consciência de que aquele ato até um pouco agressivo dela, mas aquilo refletia uma emoção que estava negativa nela e que ela expressou, e que ela sabe, a consciência dela expressou daquela forma. Foi o jeito que ela encontrou como criança. Como criança. De colocar para fora aquilo, né? Isso é muito importante, nós olharmos para a criança como sendo uma criança. Exato, Não como sendo um outro adulto chamando a nossa atenção. Isso. É um outro adulto fazendo birra para nós, é um outro adulto falando, não vou, sou chata. Não é um adulto que está ali falando isso para nós, é uma criança. E como que é o cérebro de uma criança? Está em desenvolvimento. Não é um cérebro como o nosso, já desenvolvido. Dela ainda está em desenvolvimento, então ela não consegue gerir, ela não consegue controlar aquela emoção. A gente não fala sempre, né? As crianças são sinceras. E justamente por isso, porque o cérebro delas está em desenvolvimento. E isso possibilita com que elas sejam sinceras, não tem aquele filtro. Exato. Pensou, já falou. Então, por não estar em desenvolvimento, que ela tem essa atitude. Por isso que a criança faz birra. É normal a criança fazer birra. Agora, você sabia que o adulto também faz birra? É muito, né? Muito mais do que a criança, na verdade, né? Muito mais. Né? Que momentos quando nós adultos batemos a porta, quebramos as coisas, até mesmo quando gritamos. Bloqueia as pessoas, celular, porque não consegue administrar aquele conflito, né? Volta atrás, você me desculpa. Foi uma birra que
fez. Claro. Então, você imagina, nós adultos temos essa dificuldade de, muitas vezes, né, gestar as nossas emoções, vai um impulso ali. Imagina uma criança, a criança não vai conseguir. Então, quando a criança está fazendo birra, quando a criança está, às vezes, sapateando, quando está tendo alguma atitude de grosseria, não é que ela está ali sendo assim, querendo atingir nós, não. Ela está ali mostrando que algo está acontecendo com ela. Então, é um sinal de alerta. Opa, o que está acontecendo? O que fazer quando a criança está passando aquele momento de birra? Gritar, chacoalhar, ir lá bater? Não. Abraça. Abraça. Se a criança te empurrar, tudo bem, a mamãe está aqui. Quando você se acalmar, né, a mamãe vai estar aqui com você. Daí lá no workshop também nós vamos passar inúmeras técnicas. Legal. Para os pais poderem, assim, o que fazer nesse momento aí de birra com a criança. Sim. Porque não bater não resolve. Sim. Muitas vezes os pais batem porque é uma questão que ele aprendeu quando era criança. Justamente também essa proposta do workshop, Rebeca, para os pais não baterem, não gritarem. Trazer essa informação, o que fazer, técnicas novas. Muito legal, né? porque Informação talvez isso nova. seja o que a gente aprendeu, né? O bater é uma forma da gente, na consciência de muitos pais, como dar um certo controle, né? Tentar controlar a situação, mas na verdade aquilo não tá... Ele pode ter um efeito imediato, ali onde a criança calou, ficou quieta, foi chorar, foi para um canto, mas e o que você está fazendo a criança aprender com relação ao enfrentamento dela com o mundo também, né? Não, você já imaginou? É até um meme, a mãe falando pro filho, já falei pra você parar de gritar! Gritando, né? Cala a boca, criatura! Né? E aí, o que a criança carrega com ela, né? O que tá aprendendo? Exato, porque ela devolve para o mundo exatamente aquilo que ela tá colhendo ali, né? Então é isso, por mais que o grito resolveu a situação naquele momento, mas o que ela vai entregar depois é grito com quem ela tá discutindo lá fora, porque ela entendeu que é isso, que é assim que resolve. Exatamente. É calando os outros que se resolve, né? Ela vai reproduzindo aquela situação ali. Totalmente. Mas e por que muitas vezes a gente grita? A gente não quer. Muitas vezes nós nos culpamos por isso. Puxa, eu não queria ter batido. Quantas mães que bate e depois vai chorar? Às vezes até junto pro filho, filho, me perdoa, perdoa a mamãe estava nervosa naquele momento, a mãe não queria te machucar. Quantas vezes isso acontece? Conosco mesmo, muitas vezes. Gritou, não queria gritar, viu que a criança, viu aqueles olhinhos ali. Não, é muito dolorido, né? É horrível, é né, muito pra nós dolorido mães. E por que muitas vezes a gente faz isso sem querer? Porque é inconsciente. E o que está lá no nosso inconsciente? Os registros da infância. Isso nós estamos reproduzindo o que os nossos pais fizeram conosco na infância. Claro, não culpando aqui nossos pais, que nossos pais deram o melhor que tinham. Exato. Né? E é assim como a gente tem que buscar dar o melhor dentro da consciência que a gente tem hoje, né? Exato, e por isso que workshops, nossos pais não tiveram a oportunidade de participar de um workshop. Com certeza. Né? Hoje em dia, hoje que nós estamos vendo essas questões, essas informações estão mais acessíveis. Né? Então, justamente esse workshop é para nós não repetirmos novamente esses padrões dos nossos pais para conosco, padrões de traumas mesmo. Porque muitas vezes a gente não se sentiu amado. Uma pesquisa feita revelou que o que as crianças sentem quando apanham? O que nós pais muitas vezes queremos quando o filho apanha? Fosse fazer uma entrevista, o que você queria com seu filho? Bateu por quê? Eu queria que meu filho refletisse sobre a atitude dele. Mas e aí, quando pergunta para a criança, a pesquisa feita, o que você sentiu? Senti raiva. Senti raiva da minha mãe, senti raiva do meu pai. Não conseguiu refletir. Não Ninguém refletiu consegue nada. refletir. O resultado é absolutamente o contrário, né? Contrário. Então, por isso que não, bater não resolve, gritar não resolve. O jeito é respirar e tentar contornar essa situação de outras maneiras, com outras técnicas ali com a criança. Porque bater, gritar com a criança, até mesmo um estudo também feito revelou isso, que o gritar com a criança, o cérebro dela reage da mesma maneira como se ela estivesse sendo abusada, sofrendo um abuso ali. Então, assim, mas nós nunca queremos que nossos filhos sejam abusados. E muitas vezes nós abusamos. Por quê? Por questões inconscientes. Nós estamos reproduzindo. Por isso que também, até mesmo no Instituto, nós fazemos esse trabalho. Nós também cuidamos da saúde mental dos pais. Porque muitas vezes os pais não querem ter essa atitude de bater. Mas ele acaba porque está reproduzindo. Então, nós vamos lá no inconsciente dele para desprogramar essa situação que está fazendo ele bater, está fazendo ele olhar para o filho dele como se o filho dele... Porque, na verdade, quando a gente olha para nossa criança, nós estamos olhando a nossa criança. Quando nós éramos crianças, aquilo lá é inconsciente.
não é porque nós queremos. Então, é preciso buscar essa formação no dia a dia. Vale muito a pena, é necessário. Não é uma coisa que tem, é opcional. Não, não é. Eu vou ver muitas vezes, se eu tenho tempo, eu vou... Não é. É a tal da prioridade, né? Prioridade. Que a gente disse. Porque se eu quero... acredito que toda mãe, todo pai tem essa necessidade de poder fazer o melhor pro filho, né? E esse passo de poder tomar consciência de como lidar com a situação, de como a gente pode... enfim, administrar aquilo que a gente não está conseguindo e tudo bem se a gente não está conseguindo. Normal. Né? Porque acho que a culpa que uma mãe coloca sobre ela é muito grande. Eu acho que não tem um dia que uma mãe não sente culpa por ter tratado o filho de determinada forma e querer ser melhor. Mas para esse querer ser melhor, é preciso a gente ter informação. Porque a partir do momento que tu tem informação de qualidade, você tem a opção. E aí que você faz, né? Se eu tenho essa consciência, eu parei... É bem aquele start, né? Aquele stop, né? A parada. Você parou, respirou e o quê? Colheu a informação que a gente pegou num curso, que você pegou num livro, que você pegou, né? Informação de qualidade. Então, ao invés de bater aqui, eu tenho outro recurso. Que outras é ferramentas. Exatamente, outras Agora, ferramentas. se você não tem essas ferramentas nas mãos, você vai repetir o seu padrão. Exato, é aí que a gente vai, né? Então, acho que a importância, quando eu vi o workshop realmente, dia 18 de outubro, né? Vai ser ali no CDL, eu achei muito interessante, né? Na hora eu fiz questão de te convidar para que você viesse aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais e que as pessoas que nos assistem, elas possam ver esse workshop como uma oportunidade de colher ferramentas ali, né? Para que possam, então, administrar de forma melhor quando estiver em casa. Exato, porque quantas vezes nós falamos, nossa, eu quero mudar a sociedade. Nossa, a sociedade tá horrível, mas tem que mudar. As pessoas estão dessa forma, estão daquele jeito. E como que nós mudamos a sociedade? Mudando as crianças. Gente mesmo também, né? Amando a infância. E isso começa em nós. Porque a própria transformação, a ação, tem que ter ação para transformar. Não basta só querer que mude e eu não ter atitude. Exato. Preciso ter atitude em relação àquilo. Então, assim, nós até falamos muito que esse aqui é o nosso segundo workshop. Nós tivemos o primeiro, agora estamos tendo o segundo. Nós falamos muito assim, que não estamos apenas educando os nossos filhos, estamos forjando a sociedade que queremos ter. Exato. Porque tudo começa na infância, tudo começa em casa. Porque onde a gente aprende a ser sociedade? É em casa. A família é a nossa primeira sociedade que nós convivemos. Ali que a gente aprende a ser sociedade. Claro, claro. E eu vejo assim, sabe, no Dia das Mães, né, e aniversário da criança, a mãe posta a foto assim, né, os pais, a melhor parte de mim, né? Então, vamos tornar realmente a melhor parte, né? A minha prioridade. Exatamente. Então, se é a melhor parte da gente, vamos investir nela, né? Tem que investir, exatamente. Vamos deixar ela melhor ainda, né? E, assim, é muito interessante, porque ser mãe, assim, é sempre... Não tem receita, como todo mundo já sabe, né? Mas tem mais ferramentas do que aquilo que a gente conhece. E, então, sempre é muito gratificante para mim poder divulgar eventos assim que abrem aí os olhos, né? Que tiram algumas vendas aí dos olhos de mamães e de papais que querem educar de uma maneira mais assertiva exatamente a sua criança, né? Sua criança e a sua criança ali fora, né? Exato. Agora você tocou num ponto muito importante, porque a nossa criança, primeiramente, porque igual aquele... Nós até vimos quando nós vamos nos aviões, não fala, primeiro cai a máscara de oxigênio. Exatamente. Primeiro nós temos que colocar em nós, depois nós colocamos na criança. Vamos lá, com uma criancinha muito pequenininha, precisa de um papel lá para enxugar a mão. Foi no banheiro, mamãe, alcança! Se a mãe não enxugar a primeira mão dela, pegar aquele papel com as mãos molhadas e entregar para a criança, o que vai acontecer? Vai entregar um papel todo molhado para a criança. Exato. Então, nós primeiramente temos que colocar essa máscara de oxigênio em nós temos que cuidar da nossa criança interior. E esse workshop é esse cuidado com a nossa criança interior, porque nós somos um transbordar. Já fala, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Exato. Então, as minhas atitudes revelam muito de mim, do que está acontecendo aqui comigo. Então, como foi a sua infância? Que maneira que você quer continuar levando à frente isso? Esses traumas para os seus filhos? Muitas vezes nós falamos, né?
Nessa situação de passo de geração para geração, essas questões, olha, esse é um comportamento do seu avô, ó, esse aqui é do seu pai, ó, esse aqui não são só apenas aspectos físicos, são aspectos emocionais também. Claro. Passam de geração para geração. E nós precisamos dar um basta nisso, nas heranças negativas. Claro, não ficar carregando isso e transportando isso adiante, né? Levando isso adiante. É uma oportunidade que a gente tem também de ser mais consciente e de dar um basta nisso, né? Sim. Sabe que eu tive uma experiência uma vez com relação... Você tocou antes no assunto de... às vezes a criança carregar que a mãe dá preferência para o outro filho do que para o outro e vai carregando mágoas a vida inteira e como isso afeta, né? Sim. Eu me recordo que há muitos anos atrás eu tinha muito isso. Lá em casa parecia que alguém tinha preferência, um por um, outro pelo outro, sabe? Mas aquela falta de um dos pais me marcava muito de alguma forma, né? E em uma terapia, eu não me recordo agora em que momento que era, eu lembro que alguma coisa falou pra mim assim, ajoelha e pede perdão pra sua mãe, sabe? E 3 vezes repetiu isso pra mim, porque até então eu falava não, tipo, ela é culpada pelo que eu sinto, e que culpado, gente? As pessoas oferecem tudo aquilo do coração, tudo que ela teve de melhor pra te dar, né? Então, ou seja, a princípio a vida. E aí, se a tua mãe, né? Às vezes a gente fala, nossa, porque a mãe né? Ela te deu tudo de mais importante, tudo que você precisava. Agora é com você. Agora é com você. Agora é com você, exatamente. Né? Os pais, é como vamos imaginar que os pais nos constroem. E muitas vezes, nessa construção, nos constrói sem uma perna. Sim. Sem um braço, sem um olho, mas agora nós temos que terminar de nos construir. Exato. E assim que é. Exato. Não ficar ali reclamando, mas opa, já me deu isso aqui, já consigo fazer alguma coisa. Uma consciência adulta também, né? Vamos combinar. Então é sair daquela infantilidade emocional e a gente partir para assumir o rumo da vida. Sair do vitimismo. Né? Tomar a vida, exatamente, tomar a vida para si. Então, ou seja, eu ganhei o maior presente que é a oportunidade de estar aqui. Agora, o estar aqui é comigo, amigo. Né? Comigo, sou eu. Chega de mamãe falta isso, mamãe falta aquilo. Não falta, né? Então é assumir isso e daqui pra frente eu então ser melhor e buscar ferramentas para passar uma coisa melhor para minha filha, né? Para que então dali adiante também ela transporte ela com toda a potencialidade dela, né? Por isso que é muito importante essa saúde mental para os pais. Para curar essa criança interior, para ressignificar. Porque é na terapia, muitas vezes também, que nós vamos identificando. Puxa, mas não foi bem assim que aconteceu. Né? Não é que meus pais estavam dando aquela preferência por irmão. Exato, era a maneira deles, a maneira deles enxergar, de eles entender aquele conteúdo naquele momento. Deram o melhor que tiveram. E a nossa interpretação também, a nossa interpretação. O unilateral ali, né? Tem muito isso, a maneira como a criança interpreta aquela situação também. Que muitas vezes nós pais não queremos dar aquilo, mas a criança entendeu daquela forma. Sim. Então, assim, isso é muito relevante no dia a dia ali da criança, porque a maneira como ela entende, como ela enxerga, é o que vai motivar ela a ter essa ou aquela atitude. Então, a criança que bate no amiguinho, é criança que está ali muito agressiva, que não consegue aprender na escola, é tudo um reflexo de casa. Mas eu não quero isso pro meu filho. Sim, mas se você parar e buscar mesmo lá dentro da sua mente, nas suas atitudes, você vai conseguir entender. Muitas vezes a criança que bate, ela é uma criança que apanha. Muitas vezes uma criança que é agressiva com o amiguinho, ela vê agressividade nos pais, os pais estão ali se xingando, brigando. Então tudo acaba sendo um reflexo ali, a criança ela apenas está devolvendo o que ela está aprendendo. Então é muito interessante também que no workshop, nos Pais Excelentes, Rebeca, nós trabalhamos também não só apenas lá a palestra, nós demos depois também 4 mentorias. Ah, que legal. Damos como que uma continuidade ali, de maneira online, para que possa facilitar. Claro. Então, lá os pais vão mergulhando mais na realidade. O que eu posso fazer? Estou tendo essa atitude com meu filho. Meu filho está agindo assim. Então, nós vamos lá, cavocando. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E ali eles vão se descobrindo. Porque nós até, na última mentoria que nós tivemos, estávamos conversando. Olha, nós vamos aqui hoje falar também sobre o casal. Porque o casal também, a vida do casal ali, afetiva, interfere no filho. Com certeza, com certeza. Não existe, não é separado o meu ser mãe do meu ser ali no meu relacionamento. Do meu ser esposa, do meu ser namorada, do meu ser, né? Isso, exatamente. Tudo está ali interferindo. Então, por isso que é muito importante nós termos toda essa visão ampla.
dos Sim. nossos relacionamentos, da nossa vida e buscarmos as ferramentas necessárias. Exato, exatamente. Fica super o convite para vocês que estão nos assistindo, então, o workshop agora dia 18 de outubro, é terça-feira, né? Na próxima terça-feira agora, então, às 19 horas no CDL. E como é que a gente faz para poder comprar o ingresso? Através do seu instituto, ou através, eu queria que você falasse um pouquinho mais, inclusive, eu quero te convidar para você vir outras vezes pra gente falar, porque esse tema não tem fim, né? Sim. Então, como é que a gente faz para comprar o ingresso, para se inscrever e participar do workshop Pais Excelentes? Sim, vocês podem se direcionar nas nossas empresas parceiras, né? Que é a Dorani Kids, é o Pica-Pau Esportes, que é a nossa empresa parceira. Nós temos também a Toze Imóveis, o Daniel Coutinho, que também é nosso parceiro. E também entra lá no nosso Instagram, Psicanalista Tayane, que lá também tem as informações, lá também tem o link que você pode clicar e vai direto já para fazer a ficha de inscrição, porque é muito importante, você precisa fazer a ficha de inscrição antes, reservar a sua vaga. Não pode chegar lá no dia, eu vim, porque as vagas são limitadas, né? Tem um número X lá de pessoas, então é preciso obrigatoriamente que você faça a sua reserva antes. Muito legal. Então, fica a dica para vocês, mamães, papais, né? Sim. Que estão aí com essa, e até nessa mesmo longa jornada. quem não tem filho e deseja Exato. se Eu fico preparar. pensando até quem cuida de criança, é importantíssimo, né? Os professores, babás, exato, vovós, né? Titias. Exato, que às vezes a mamãe fala, olha, nesse horário, eventualmente eu tenho algum compromisso, porque imagina, mas pode mandar babá. Saber que a sua babá sabe como cuidar de maneira certa, de uma maneira assertiva. Exatamente. Então, mamães, né, que têm os filhos, enviem suas babás também. Claro, né? com Invista, certeza. Porque investindo na sua babá, está investindo no seu filho. Com certeza. Que é o seu bem maior. Com certeza. Tayane, muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Foi ótimo estar aqui com você nessa noite. Eu espero você outras vezes pra gente falar um pouquinho mais sobre emoções, falar um pouquinho mais sobre, né, o cuidado com os filhos, conosco, né, ou esse olhar interno aí pra dentro, né, dos papais e das mamães. E fica a dica então pra você que tá em casa, muito obrigada pela companhia de hoje. É isso aí, quer deixar um recadinho então para as mamães? Então nós que agradecemos nessa oportunidade e o recadinho é: mamães, papais, participem, invistam no seu bem maior, que é no seu filho. Então aguardo vocês no workshop na CDL no dia 18 às 19 horas. Muito obrigada. Boa noite.